Semana 6 do PET, última semana. A gente vai estudar o gênero conto, né? E esse gênero vai abordar esse seguinte tópico aqui, ó, né? A questão do amor e da mulher na literatura. PET gosta muito desses temas, que hoje está muito pautado aí, ideologicamente, né? Que é essa questão do feminismo, do machismo, questão da mulher, da violência contra a mulher e outras coisas, né, que sempre está aparecendo nos pets, vocês já perceberam isso, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para quando a gente for abordar essas questões, a gente não cair no discurso ideológico, né? Porque o discurso ideológico, o que ele faz? Ele analisa o problema de uma forma um pouco equivocada, né? Ou seja, ele analisa o problema apenas por um ponto de vista, certo? E não leva em consideração outras questões que também são necessárias para que a gente possa compreender melhor o problema, certo? Então, a gente vai ler aqui um conto da Marina Colasanti, é um conto curto, né? Um continho curto, é muito interessante, né? Muito bem escrito, a Marina Colasanti é uma excelente escritora, então leiam o conto com muita atenção. E aí, assim, vou resumir o conto aqui, mas leiam, tem que ler, é importantíssimo que vocês leiam. O conto, basicamente, é a história de um casal, né? Um marido e uma mulher, né? Ou seja, o marido é muito ciumento, começa a perceber que os outros homens estão olhando para sua mulher, porque ela é uma mulher atraente, uma mulher bonita, e ele resolve, então, evitar que isso aconteça, né? Então, ele pede para a mulher, ele exige, né, na verdade, que ela comece a usar roupas mais modestas, né, ou seja, não use roupas com decotes, né, não use salto, certo? Enfim, roupas mais bonitas, roupas mais elegantes ou até mesmo mais sensuais, e joias, né, maquiagem, essas coisas, tudo aquilo que a mulher coloca, né, tudo aquilo que a mulher usa para ficar mais bonita, né, ficar mais atraente, ele pede que ela elimine tudo isso. Pede não, ele exige, na verdade. Aliás, é aqui que vem o problema da questão, essa questão da exigência, né? Lá ele foi obrigado a exigir, né? Então aqui ele usa da sua autoridade, né, como ali o chefe da casa, vamos dizer assim, e, como diz ele, força, né, a mulher a fazer isso, certo? A gente percebe aqui que existe essa forçação de barra, né? E aí que está o grande problema. Pior, né? Ele chega a cortar o cabelo dela, né? Então, assim, o cabelo dela era um cabelo longo, né? Provavelmente um cabelo muito bonito, né? E a mulher, o cabelo é uma das principais coisas, né? Da beleza feminina, né? Tanto que a mulher cuida muito bem do seu cabelo, né? E o que ele faz é cortar o cabelo dela. Então, isso aqui foi um ato realmente, assim, muito violento da parte dele, né? Porque ele realmente abusou aqui mesmo feriu, né, a integridade física dela, né? Porque o cabelo faz parte do corpo, né? Muito bem. Então, o fato é que aí a mulher, com todas essas restrições, com essas violências sofridas, ela acaba se trancando dentro de casa, né? Porque agora ela ficou feia, na verdade, né? Ela tá, assim, aí o próprio conto fala aqui, né, que aí ele conseguiu o objetivo, ou seja, ninguém olhava mais para ela, mas também ela não saía de casa, né? Aí ninguém ia olhar também, porque nem de casa ela saía, ela ficou com a autoestima baixa, se trancanfiou dentro de casa, né? Ficou ali triste pela casa e claro, desgostosa com ele, né? Muito triste com a atitude dele. E aí o fato é que a relação dos dois, né, esfria demais. E aí, na verdade, ela perde o interesse por ele também, né? Ou seja, aí ele, vamos dizer assim, ele acaba tendo uma consequência para ele mesmo também, né? Porque aí ele perde o carinho dela, ele perde a admiração dela, e aí depois ele tenta reconquistar ela, né? Aí ele traz algumas coisas, né? Tenta trazer tenta voltar, né? Dar um batom para ela, uma roupa de seda, né?
uma rosa de cetim para enfeitar os cabelos, né? O que restava dos cabelos, na verdade. Né? E só que isso já assim, já não resolvia, né? Não estava resolvendo o problema. E aí o conto termina dessa forma, né? Bem trágica, assim, com esse conflito aí, que quando acontece um conflito, né? Entre os dois que não se resolve, né? Então, assim, não tem um final feliz, infelizmente, né? Aí aqui fala, mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Ou seja, ela perdeu o gosto, né? Por se arrumar bem, por se vestir bem, né? E nem queria saber de agradar o marido mais também, né? E aqui tem uma coisa interessante, né? Porque essa questão da mulher se arrumar para o marido, né? Se vestir bem para o marido, isso é uma coisa assim, que se cultiva muito na cultura, né? Até hoje é uma coisa que até na Bíblia a gente vê isso, né? O livro do Cântico dos Cânticos fala muito bem disso, né? Essa questão de que a esposa que se arruma para o seu marido, né? É claro que tem uma linguagem teológica ali, tem outra coisa, mas veja bem, não é algo assim, é algo importante, né? Na relação entre marido e mulher, né? E isso acaba se perdendo, né? Então aqui eu vejo esse conto aqui, um conto muito curto, mas um conto bastante denso. A gente poderia discutir muito aqui, sabe? Eu acho que dá para discutir muita coisa aqui. É claro que o Pet ele vai focar nessa questão da violência contra a mulher, né? E de fato essa mulher do conto que ela sofre uma violência. E a gente vai ver aqui que ela sofre não só violência psicológica, né? Mas violência física também. Ele corta o cabelo dela. Enfim, ele tira as coisas dela, né? Coisas que, digamos assim, pertencem ao patrimônio dela, né? São próprios dela. Então, assim, é claro que ela sofre aqui uma violência muito forte. E é claro que, veja bem, não chega, né, na violência sexual, por exemplo. Aqui não fala que ele forçou, né, para ter relações com ela, mesmo ela não querendo mais procurar ele, né? Pelo contrário, até que ele respeita isso. Ele tenta reconquistar ela, né? Não consegue, mas ele tenta reconquistar. Ele também aqui a gente não vê, ele não está difamando ela, nada disso, né? A gente vai ver depois as violências contra a mulher, não são todas as violências que acontecem, mas acontecem violências sérias, né? Que fazem muito mal à mulher. Então a gente vai discutir, mas o que eu já quero que vocês pensem aqui é o seguinte, vamos analisar uma coisa, hein? Toda violência, certo? Toda violência ela acontece por algum motivo, tá? Ou seja, o que levou o homem a agir com violência, né? Então ele teve um motivo. Isso justifica ele ter agido com violência? Não justifica, claro que não, né? Por exemplo, a gente pode ver aqui qual que é o sentimento que motivou. Então a gente vê que se está perguntando que é sentimento, né? Então é o ciúme, né? Está claro que é o ciúme. Agora, como é que se resolveria então um ciúme, né? É muito comum a gente ver, né, em casos de violências, não só é claro que aqui o foco é a violência do homem para com a mulher, né? Que claro que numa relação sempre a mulher é o lado mais fraco nesse sentido, né? Então assim, mas a gente sabe também que existe o oposto, né? Existe mulher que proíbe o cara de fazer um monte de coisa, faz barraco, né? Às vezes humilha. Eu já vi muito isso, a mulher chegar no lugar, humilhar o marido porque o marido está fazendo uma coisa que ela está cismada, que ele tá fazendo alguma coisa contra ela, tá, sei lá, traindo ela, alguma coisa assim, por ciúme também, né? Armar um barraco, dar um vexame mesmo, as coisas assim, né? E o que deixa o marido às vezes muito envergonhado, né? O que deixa o marido muitas vezes também humilhado, né? Agora, é claro que ninguém vai falar que isso é uma violência contra, né? Por quê? É isso que eu falo pra vocês. É muito ideológico, né? Ou seja, quando a mulher sofre alguma coisa, é violência contra a mulher, né? Mas quando o marido também sofre alguma coisa, alguma retaliação da mulher, ou por causa dos ciúmes dela também, alguma coisa,
ninguém fala nada, né? Isso não é qualificado como crime, nada disso, né? Só um problema de casal, né? Então, assim, o que a gente tem que entender é o seguinte, que os problemas de casais nesse sentido envolvendo ciúme tem muito, né? Agora, não é com violência que se resolve. Claro que aqui tem que ser falado mesmo que o homem ele agiu muito mal, né? Muito mal, isso aqui não tem que discutir. Então, qual deveria ser a postura desse homem? Ele devia ter que conversar com ela. A primeira coisa é conversar, né? Por que os homens estão olhando tanto para você, né? E, ou seja, que, sei lá, assim, é claro que o problema não é ela, né? O problema não era ela, né? Aí que está a questão, o problema eram os homens que olhavam para ela, né? Agora, o que eu estou tentando trazer para a discussão aqui é se o comportamento dela estava sendo também um comportamento adequado, tá? E aqui eu sei que ninguém vai concordar comigo, muita gente acha que é um absurdo falar isso, mas os homens, eles olham para as mulheres por que motivo, né? Primeiramente pelo próprio fato de ser homem, né? Isso é uma coisa que é da natureza do homem. O homem ele é muito atraído sexualmente, ele é muito atraído pela imagem, né? Então, assim, qualquer mulher bonita vai chamar a atenção dos homens, né? Qualquer mulher bonita vai chamar a atenção dos homens. Vai chamar mais a atenção ainda se ela tiver se comportando de uma forma sensual, né? Se ela estiver se vestindo de forma muito sensual, se ela estiver de fato assim se comportando, né? Daí depende. Quanto mais sensual ela se comportar, né? Ou quanto mais ela vestir roupas curtas ou decotes, coisas do tipo, é claro que isso não adianta, vai chamar a atenção dos homens. Então aqui eu chamo a atenção para uma problemática, né? Que por exemplo, uma feminista jamais vai concordar comigo, mas é um problema, né? Uma mulher casada, ela deve se vestir de forma modesta, por exemplo, né? Eu acho, na minha opinião, nem solteira devia vestir, né? Mostrar demais o corpo, certo? Eu acho que é uma questão de moral isso. É claro que a gente tem uma moral hoje que as pessoas se vestem quase nu, né? E é um direito da pessoa, né? O problema é dela, né? A gente não pode querer dizer o que a pessoa tem que vestir, o que a pessoa não tem que vestir, claro que não. Mas uma coisa é certa, né? Uma mulher que se veste de forma provocante, se veste de forma sensual, é claro que ela vai atrair muito mais, né, os olhares dos homens do que se estivessem vestindo modestamente. Agora, o homem, como eu disse, ele é muito visual e ele é muito atraído, né, só de ver a mulher. Então, o que vai acontecer? Mesmo que a mulher seja modesta, tudo mais, né, se ela for bonita de fato, não adianta, né? O homem ele vai olhar e pior, né, ele vai cobiçar a mulher, vai às vezes até querer conquistá-la, né? Não é à toa que o número de adultérios hoje no mundo é terrível, né? E muitas vezes a iniciativa é do homem que vai em busca da mulher ali, não quer nem saber se ela é casada, né? É um absurdo. Então veja bem, isso é um problema do homem, né? Então aqui a gente vê que tem dois problemas. Tem um problema do homem que não se educa, digamos assim, fica olhando para mulheres que não deviam olhar, né? Que não devia olhar, fica cobiçando mulher, às vezes, como no caso dessa mulher aqui, né? Veja bem, o homem estava vendo que os outros homens estavam olhando para sua esposa, né? Veja bem, vamos fazer um exercício aqui, né? Eu acho que aqui todos vocês não são casados, vocês não são casados ainda, né? Mas não sei se alguém é casado, mas namorada vocês devem ter, né? Alguns pelo menos. Não adianta, gente. Vai falar que não. Se você percebe que né, por exemplo, as meninas percebem que as outras meninas estão olhando demais, né, pro seu namorado ali, ela vai sentir ciúme, né? Ela vai sentir ciúme. E aí o modo como a pessoa se comporta
né, em relação ao modo como os outros estão olhando para ele, o fato de outros estão olhando para, no caso aqui, das outras meninas estão olhando para o rapaz, né? É claro que a mulher vai ficar de olho então no namorado dela, mas você tá dando bola também, você não tá dando bola, ou simplesmente elas estão olhando, você tá na sua, né? Então veja que aí já tem um ponto aí para gerar conflito, né? Tem mulher que não admite, né, que outras olhem pro seu namorado, e mesmo que o cara seja comportado, ela vai ficar brigando com ele, vai ficar, né? Vai falar que vocês nunca viram isso, ou até talvez nunca agiram assim. E vice-versa, né? E vice-versa. E aí eu acho que é até pior. Que o homem, quando tem uma namorada, né? E a namorada é muito bonita, né? E quantas brigas que eu já vi que saiu por causa disso. Sabe? O cara, esses moços, você tá olhando pra minha mulher, né? Você falou alguma coisa pra minha mulher, às vezes o cara tá. Às vezes é culpado mesmo. E aí a briga sai ali por. Né? Mas às vezes porque o cara cismou também, né? Porque, eu falei, existe ciúmes e ciúmes, né? Tem um ciúme que é doentio, né? O cara não pode, o cara cisma, você tá olhando pra minha mulher, pronto, já quer bater, já quer brigar, já quer, né? E geralmente os homens que têm essa atitude assim de cismar muito, geralmente são homens violentos mesmo. Então, assim, para eles partirem para agressão, né? E o pior é quando o cara agride a mulher, né? Porque aí ele vê o que os outros homens estão olhando para ela, e é o caso desse homem aqui do conto. E aí, ao invés de ver qual que é a origem disso, por que a mulher está sendo tão olhada, é simplesmente porque ela é bonita e os outros homens olham, né? E aí ele deve se conformar com isso, porque não tem como você controlar o que os outros veem e o que os outros não veem. Infelizmente, né? Ou seja, os outros homens não deviam olhar, já que ela é uma pessoa comprometida. Mas infelizmente olham, né? Mas aí, ao invés de ele ver o que está acontecendo, não, ele já acha que o problema é a mulher, né? E aí começa a querer tirar satisfação com a mulher. Muitas vezes, como a gente vê nesse conto aqui, agride a mulher. Agora, existem também casos, tá? E aí uma coisa que eu quero colocar aqui, que eu tô falando que aí uma feminista, por exemplo, nunca vai concordar comigo, mas existem muitos casos que a mulher ela se comporta mal realmente, né? Vamos supor, ela tem um namorado ou ela é casada, né? E ela meio que provoca, ela gosta de ser sensual, ela vai num lugar onde tem rapazes que começam a olhar para ela, e ao invés daquilo incomodar ela, pelo contrário, ela se sente admirada, se sente cobiçada, e ela se envaidece com isso, e assim, acha até bom, né? E até às vezes se sensualiza até mais. Ora, um cara que vê uma coisa dessa, claro que ele vai ver que ela também não está sendo ali, ela não está agindo de forma correta, né? Então é claro que isso também pode desencadear um ciúme ainda maior, né? E pode desencadear um atrito grande aí entre o homem e a mulher, né? O casal, por conta disso. Então, é preciso levar em consideração isso também, né? Então é claro que muitas vezes, muitos casos de violência surgem por conta do mau comportamento não só do homem, mas da mulher também, né? Então isso tem que ser levado em conta também. Só que isso, como diz, não é politicamente correto falar isso, né? Porque a mulher é a vítima. Claro, a mulher é vítima, a mulher sofreu violência, ela é vítima, né? Mas só que existem motivos e motivos, né? Então tem o ciúme? Tem, mas tem outros. É um dos motivos, mas o que provoca o ciúme também? Será que é só o fato da mulher ser bonita? Então muitas vezes é porque a mulher também não está se comportando. E imagina no caso de uma mulher casada, né? A mulher casada vai. Eu acho que tem que ter uma postura, né? Eu acho que, como eu disse, a questão da modéstia, do modo de se vestir. E a modéstia não é só o modo de se vestir, também é o modo de se comportar, né? O modo de olhar, o modo de. Quem recebeu uma educação assim mesmo, para ser mulher mesmo, assim, de família, né, sabe do que eu tô falando, entende o que eu tô falando, né? Por exemplo, não ficar olhando para qualquer cara, uma mulher não vai ficar dando bola para qualquer cara, não vai. Incomoda, né? A mulher que é educada para ser uma mulher de família, né, modesta, ela vai ela vai ficar mais reservada, né? Tanto no modo de vestir como no modo de se comportar. Não vai ficar dando bola para qualquer um, não vai conversar com qualquer um, né? E
E é um modo, e é inclusive um modo dela se proteger, né? É um modo, inclusive, dela se proteger. Isso que muitas mulheres não entendem, né? Elas acham que ser modesta, ser sensual é um direito delas, tudo bem, e é mesmo, toda mulher tem a liberdade de ser assim, mas ela não pensa nas consequências, né? Os olhares que ela vai atrair, às vezes o ciúme que ela pode provocar no namorado, no marido, né? Agora, o marido também, aí que está a questão, né? No caso desse conto aqui, ele já era casado com ela, então assim, será que... Eu não estou dizendo também que ela estava se comportando, né, mal aqui, vestindo mal, mas estou só colocando essa problemática. Aqui fala que ele proibiu ela de ter decote, né? Então, assim, ela tinha decote. E o decote é uma coisa sensual na mulher, né? Então, assim, ela sendo uma mulher casada, talvez não seria bom ela evitar decotes, né? Certo? Então, assim, quando ele se casou com ela, ela usava decote, né? Então ele já sabia disso. Então, se isso era um problema, por que ele se casou com ela? Sabe? Tem essas coisas também. Eu acho assim, por isso que eu digo, tem que saber escolher, né? Porque não adianta nada. O cara vai lá, casa com uma mulher sensual, com uma mulher muito bonita, sensual, que se veste de forma sensual, e aí depois ele vai ficar reclamando que os caras ficam olhando pra ela. Mas é claro que os caras vão olhar. Os homens olham até para mulheres modestas, recatadas, não vão olhar para a mulher sensual, né? Então tem tudo isso também que o homem tem que ver, né? Então, não adianta depois querer ficar culpando a mulher ou querer ficar tirando a liberdade da mulher de usar as roupas que ela usa, querendo mudar o comportamento dela, se ele já sabia que ela se comporta assim, né? Agora é claro, se ele casa com ela é de um jeito, ela namora com ela é de um jeito, depois que casa se transforma, né? Aí talvez eu teria um pouco mais de razão, mas teria alguma razão, digamos assim, mas não justifica, nada justifica ele agir como agiu, né? Em relação a ela, tá bom? Enfim, coloquei um monte de coisa aqui pra vocês pensarem, tá bom? Vocês não precisam concordar comigo, se vocês não quiserem, claro que não. Mas eu só tô querendo fazer vocês pensarem um pouco mais, assim, fora da caixa, sabe? Porque cuidado com essa ideia de que a mulher é a vítima e o homem é o carrasco, sempre, né? Sempre. Violência contra a mulher. Então, o homem é o vilãozão da história e a mulher é sempre a coitada, sempre a vítima. Sim e não, né? Sim, porque, é claro, se ela sofreu a violência, ela é vítima mesmo. Isso não tira, nada tira a razão dela. Agora, tem que ver o que levou, né, a essas práticas de violência, né? Porque também o homem também não tem sangue de barata, né, como se diz, e infelizmente o homem ele tem uma tendência a ser mais agressivo, né? E essa péssima tendência muitas vezes resulta nessas atitudes extremamente horríveis aí, como a gente viu nesse conto. Mas enfim, né? Então vamos para a próxima questão. O homem praticou algumas ações contra a mulher. Quais foram? Quais seria o objeto do homem com essas atitudes? Então aqui eu acho que eu já falei bastante, né? Vocês já vão conseguir responder, eu não carece mais de explicação. Qual foi a reação da mulher diante das ações do homem? Então aqui a gente vê a reação dela, que foi uma reação até que a gente tem que entender, assim, que foi uma reação de submissão, né? Uma reação humilde, ela acabou, pelo menos o conto não fala assim que ela enfrentou ele, né? Não dá para saber se ela tentou enfrentar, claro, ela podia enfrentar também, né? O fato é que tudo aconteceu e aí ela ficou ali triste, mas também perdeu o interesse por ele, claro, mas isso é óbvio, né? Se bem que tem mulher que às vezes é maltratada, mas mesmo assim ama o homem, né? Existe isso, né? Mas no caso dela aqui não, ela realmente perdeu o interesse por ele, né? Com razão. Então, assim, aqui também a gente tem que entender essa questão também da submissão da mulher, né? Que é tão criticada aí pelos feministas. E elas têm razão, né? Ou seja, em certo ponto, ou seja, submissão no sentido de virar caixa pancada ou de se submeter a humilhações e coisa, isso não, né? Isso
completamente errado. Agora, existe aquela submissão da obediência, da virtude, da humildade, que é outra coisa, né? Que é algo que a mulher, ela já, quando casa, por exemplo, ela já sabe que existe uma certa submissão aí, entendeu? Mas não é uma submissão assim de ser oprimida, eu vou fazer tudo que meu marido mandar. Não, é uma submissão assim no sentido de confiar no marido, né? De saber que ele ali na casa, ele é o chefe da casa, o provedor, alguém que vai estar ali protegendo ela, tudo mais, e que, portanto, não há problema algum dela se submeter a ele, né? Porque ela sabe que ele não vai fazer coisas ruins contra ela. Essa submissão do que eu estou falando, né? É claro que essa submissão só acontece, só deve acontecer quando a mulher sabe que ela está casando com um homem realmente que a respeita, né? Certo? E também isso não quer dizer que ela vai ter que se submeter a tudo, mesmo quando o marido agir mal. Não, né? Não é assim, tá? Então, cuidado para não confundir. É porque, assim, a palavra submissão e obediência hoje ela é muito mal vista, né? Parece que virou um palavrão, né? Mas não há problema algum em obedecer e submeter, né? A quem nos ama e a quem nos respeita. Não há problema algum nisso, né? O problema da submissão, da obediência é em relação àqueles que usam da sua autoridade, né? Para fazer-nos o mal. Aí é uma questão de autoritarismo. Aí, claro que tem-se todo o direito de não se submeter, né? Tanto que hoje em dia as mulheres são orientadas a denunciarem seus próprios maridos, né? O que eu acho assim bom por um lado, né? Mas por outro lado também pode ser algo até ruim, porque às vezes o que poderia ser resolvido com diálogo, com perdão, né? Aí muitas vezes vira caso de polícia, né? E às vezes tem que virar mesmo caso de polícia, porque a situação chega num ponto que não tem como, né, gente? Então, eu não tô dizendo que não se deve denunciar. Eu estou dizendo que se deve denunciar, mas quando realmente não tiver mais alternativa, certo? Porque acho que o perdão é importante, né, na relação, certo? Agora, é claro que se um homem chega a esse ponto aqui, né, de praticar todas as violências, aí tem que ver se realmente há condições de ter diálogo, né? Porque uma coisa é um conflito ali, um ciúminho, uma discussão, outra coisa é o homem começar a praticar esses tipos de violência, né, mais graves. Mas aí tem que conversar mesmo. Mas o fato é que as mulheres geralmente elas conversam, né? Porque é da natureza da mulher resolver as coisas pelo diálogo, né? O homem que é mais bruto mesmo, parte para a agressão, mas a mulher ela é compreensível muitas vezes, ela é muito mais compreensível que o homem, né? Ela é muito mais, perdoa mais que o homem. Então, assim, eu acredito que quando uma mulher chega a denunciar um marido é porque realmente talvez ela já não tem mais condições, né? Tanto que uma das coisas que se fala muito hoje em dia é que as mulheres, muitas vezes, elas acabam se tornando muito vítimas mesmo de violência doméstica, por exemplo, é porque elas não denunciam, né? Mas é aquilo que eu falei, porque às vezes elas amam, apesar de tudo, elas amam o marido, querem que o marido mude, elas acabam sofrendo e às vezes não adianta, né? Infelizmente. Mas é realmente uma situação muito triste, né? E acontece tanto hoje, né, gente? As famílias estão sendo muito destruídas, né? Por uma série de coisas. Não só pela questão do mau comportamento, né? De um e de outro, mas por causa de coisas, né? Que entraram na família e que destroem a família, né? Drogas, a própria questão do adultério, né? Quantos crimes passionais acontecem, ou seja, o homem descobre que a mulher está traindo e vai lá e mata, né? Mata a mulher, mata o outro cara, né? Umas coisas horríveis, né? Enfim, mas a relação entre homem e mulher depende de uma série de coisas que tem que ser observadas por aqueles, né? Pelo homem e a mulher que vão formar a família ali. Por isso que casamento não é brincadeira, né? E hoje também tem muito isso, né? Na verdade, que duas pessoas se conhecem, na verdade mal se conhecem e já vão morar junto, né? E já vão... Aí depois vem os problemas, porque não se conhece, aí começa a ver que a pessoa é de um jeito que ela não era que ela queria,
Aí começam os conflitos, aí já acha que pode resolver na base da violência. Infelizmente, né? Aqui então vocês vão ver as violências que ela sofreu lá, né? Que ela sofreu no conto, e vão comparar aqui com as violências domésticas especificadas aqui na... Deixa eu ver se é na Constituição. Não, é uma lei, na verdade, a lei de proteção, né, da mulher, lei que combate o crime, né, da violência contra a mulher. Então, mecanismo, né, cria mecanismo para coibir a violência, ou seja, para diminuir a violência, né, acho que foi melhor contra a mulher, né. Então, por que surgiu essa lei? Porque a mulher ela é mais frágil, né. Porque alguém pode pensar, mas também existe violência. E de fato existe, tá? A gente fala isso, o pessoal isso aí é pouco, isso aí é raro. Mas existe casos de homem que apanha da mulher, né? É até engraçado quando a gente vê esses casos. Por quê? Porque não é comum mesmo, né? Geralmente, porque o homem é mais forte, fisicamente, né? Pelo menos. Então, assim, ela... falar que existe o contrário, é claro que isso causa até riso mesmo. Mas por que então que tem uma lei para violência doméstica, né? Violência contra a mulher? Que justamente a mulher é mais frágil, né? Geralmente as violências elas são mais físicas mesmo, né? Tanto que o primeiro inciso é a violência física, né? Mas também tem muita violência psicológica, né? Mas o homem ele faz a violência psicológica porque ele consegue se impor mais, né? Ele consegue se impor mais por ser também, às vezes, o cara que põe as coisas dentro de casa, né? Como você diz, né? O provedor. E por ser o cara que tem ali as coisas mais no controle dele. Então ele consegue se impor e muitas vezes de forma desleal, né? De forma autoritária. E aí é onde ele pratica a violência. Então a lei ela surge para ajudar a mulher, né? Que nessa relação de conflito no lar aí ela acaba sendo mais vulnerável e mais frágil. Então, aqui é só comparar lá com o conto, né, e ver quais violências foram cometidas, né, e buscar justificar com trechos tanto do conto como da lei. Então, colocar entre aspas, tá, gente? Colocar entre aspas que vocês tiraram do texto lá. E por último aqui é para vocês dizerem, então, a partir da sua própria opinião, né, essa questão da violência contra a mulher, o que pode ser feito, né? O que pode ser feito, né? Depois vou falar para vocês a minha sugestão, né? Já adianto para vocês que para mim, o que eu vejo é muito essa questão da educação, sabe? Eu vejo muito essa questão da educação mesmo, assim, ou seja, em vez de remediar, prevenir, né? Porque se as pessoas, né, se um homem e a mulher fossem se casassem conhecendo melhor um ao outro, né, sabendo se respeitar mais, sabendo o que é de fato conviver e ter uma relação, né, matrimonial ali, eles soubessem, né, conhecessem bem um ao outro primeiro e já fizessem acordos ali de como é que o que eles permitem um ao outro fazer ou não permitem, né, até onde vai quais coisas são toleráveis, né? Porque é normal, gente, você vai casar com uma pessoa, você vai dizer, olha, eu não gosto disso, a pessoa, você quer casar comigo, você vai respeitar isso que eu não gosto que você faça, né? É normal, isso tem que ser discutido, porque não adianta casar e depois, fala, mas eu não gosto que você faça isso, mas você não falou quando eu casar, então agora você não pode proibir, né? Aí já começa a discussão, começa o problema. Então tudo isso tem que ser muito bem feito. Então eu acho assim, essa educação, né, do modo de se comportar e de como será, de como é viver um matrimônio, isso é muito importante para que depois se evite a violência, né? E agora, uma vez que a violência está acontecendo, aí tem aí, né? Claro, você vai tentar dialogar, acho que o diálogo é sempre a primeira atitude, né? Porque, afinal de contas, todo mundo erra e precisa haver perdão, né? Mas é claro que se houver reincidência, não tem como, tem que denunciar mesmo, tem que procurar, né, já que existe uma lei, inclusive, procurar os direitos, enfim, e tentar resolver as coisas, né, pela lei mesmo, antes que aconteça algo pior. Certo? Então é isso.
Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou à disposição, tá bom? Chegamos ao final, então, do PET 2 e da semana 6 e do PET 2.